Enfim, e aí eu convido a iniciarem as apresentações o Vitor José, que é graduando aqui da UFES, e terá como título da sua apresentação Filosofia da Ciência, o que é e qual o seu papel. Paulo, está com você, Vitor. Muito obrigado pela presença de cada um aqui, alguns dos quais eu convidei e aceitaram o convite. Então, agradeço pela presença, a disposição de estarem aqui. Bom, a minha fala nesse evento é mais introdutória, explicar exatamente o que é a filosofia da ciência e o que ela faz. Só que, antes de chegar nesse ponto, seria interessante eu explicar primeiro o que é filosofia analítica, por uma razão muito simples. Porque a abordagem predominante na filosofia da ciência é a filosofia analítica da ciência. Então, eu vou iniciar a explicação do que é filosofia analítica e depois, propriamente, passar para a explicação do que é filosofia da ciência. A filosofia analítica é um tipo de filosofia que é praticada principalmente em países anglófonos, países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos. Os chamados filósofos analíticos entendem a tarefa filosófica como sendo análise da linguagem, isto é, a explicação dos significados das palavras ou a análise de conceitos. No início da filosofia analítica, chegou-se a se sustentar uma ideia que hoje é considerada equivocada e excessiva, de que essa seria a única função da filosofia, analisar conceitos e a linguagem. Desde o início da filosofia analítica, ela passou por algumas mudanças e já não se restringe à abordagem que predominava em seus primórdios. Hoje, a filosofia analítica se caracteriza principalmente pelo seu estilo, ou seja, expressar com clareza o que se quer dizer, apresentar argumentos lógicos em defesa de suas teses e responder de forma lógica às objeções levantadas contra elas. Aqui estão algumas características da filosofia analítica que, ao meu ver, a tornam superior aos outros estilos. Primeiro, teses claras. Segundo, argumentos precisos e lógicos. E terceiro, respostas diretas às objeções. O trabalho filosófico é essencialmente cognitivo, ou seja, ele busca aprimorar o conhecimento. Para atingir esse propósito, é necessário compreender com precisão o que o filósofo afirma. Caso alguém se preocupe apenas em confundir, impressionar com vocabulário rebuscado e estruturas frasais complexas, ou induzir as pessoas a não questioná-lo ou a se calarem, o objetivo da filosofia não será alcançado. Por essa razão, a clareza é uma virtude filosófica. Alvi Plantinga percebeu esse defeito e ironizou corretamente esse tipo de filósofo. Cito Plantinga: se você quer ser um filósofo grande de verdade, preocupe-se em não dizer com muita clareza o que tem em mente. Talvez isso não seja bastante, mas é um começo. Se as pessoas puderem ler e entender de pronto o que você diz, não haverá necessidade de comentadores de sua obra, ninguém escreverá tese de doutorado sobre ela a fim de explicar seu pensamento, e não haverá controvérsias sobre o que você quis dizer de fato. Fim de citação. Ademais, além da clareza, para que o propósito cognitivo da filosofia seja plenamente atingido, é necessário apresentar argumentos sólidos em defesa do que se afirma. Também é fundamental compreender o que há de errado nas objeções apresentadas pelos oponentes. É bastante comum que a tese que você vai defender seja algo com o qual pessoas inteligentes provavelmente discordariam. Por outro lado, se alguém adota uma ideia apenas por sua capacidade retórica ou porque conseguiu confundir os outros ao ponto de impedirem qualquer objeção, então o propósito cognitivo não foi alcançado. Nenhum conhecimento ou compreensão real sobre o assunto foi adquirido. Então, o propósito da filosofia analítica é basicamente esse: fazer com que o propósito cognitivo da filosofia seja atingido, para que se aumente o conhecimento a respeito de uma determinada área. E, obviamente, a obscuridade
e são coisas que fariam com que esse propósito fosse mitigado ou obstruísse a tentativa de alcançar algum avanço. Bom, então, agora eu penso que eu posso passar para um segundo ponto, que é a filosofia, a diferença entre filosofia de primeira e segunda ordem. A maioria das disciplinas possui um objeto específico que define seu campo de estudo, mas o mesmo não acontece com a filosofia, que é bastante abrangente. Algumas disciplinas de primeira ordem da filosofia são a lógica, a metafísica, a epistemologia e a teoria do valor. Seria valor estético e valor ético. Essas disciplinas de primeira ordem da filosofia, ao se combinarem, dão origem às chamadas disciplinas de segunda ordem, que constituem novas áreas da investigação filosófica. Em muitas ocasiões, a filosofia atua como uma disciplina de segunda ordem, ou seja, ela se debruça sobre uma disciplina de primeira ordem, como, por exemplo, a biologia, buscando responder questões como o que é um ser vivo. Como todas as disciplinas precisam, em algum momento, responder a pergunta do tipo: o que se deve e o que não se deve acreditar nessa área e por quê? E por causa desse tipo de pergunta, surgem inúmeras disciplinas filosóficas de segunda ordem. E aqui cito algumas: filosofia da matemática, do direito, da educação, da ciência, da mente, da política, da história, da física e assim por diante. A filosofia é, em parte, uma disciplina de segunda ordem que estuda as hipóteses, os conceitos e as formas de argumento de outras disciplinas, incluindo a ciência. Por outro lado, a ciência é um grupo de disciplinas de primeira ordem. Na filosofia da ciência, nós investigamos questões de filosofia sobre a ciência. Os filósofos e historiadores da ciência, e não os próprios cientistas, são as autoridades capacitadas para lidar com esse tipo de pergunta. Na ciência, pesquisamos as questões de ciência para uma específica área de estudo científico, no qual os cientistas são autoridades. Algumas questões de primeira ordem podem ser formuladas Algumas questões de primeira ordem que podem ser formuladas pelos cientistas são as seguintes: como é uma ligação covalente e como ela funciona? Qual é a estrutura de uma molécula de metano? O que torna um ecossistema estável? Onde a Lua estará em 1º de novembro de 2062? Por outro lado, questões de segunda ordem, questões filosóficas sobre a ciência, incluem perguntas do tipo: o que é ciência? Devem os diferentes tipos de atividade científica obedecer a condições claras, básicas e necessárias para serem considerados ciência? Existe algo que possa ser chamado de método científico? Em caso afirmativo, qual é ele? Como as teorias científicas explicam fenômenos? Como os dados observacionais confirmam uma teoria? Se uma teoria é boa, por exemplo, faz previsões precisas e está em consonância com o que observamos, podemos ter como certo que ela é, ao menos, aproximadamente verdadeira? E as entidades que a teoria postula, mas que não podemos observar diretamente, as chamadas entidades teóricas, como elétrons, realmente existem? Algumas dessas questões são mais complexas e difíceis de caracterizar. Ao tentar formulá-las e respondê-las, torna-se evidente que sua compreensão é melhor alcançada por meio de um esforço conjunto entre filosofia e ciência. Por exemplo, a questão sobre se elétrons existem ou não é, antes de tudo, uma questão da filosofia. Alguns antirrealistas negam que as entidades teóricas postuladas por boas teorias científicas sejam reais. Outros antirrealistas afirmam que o sucesso de uma teoria não nos oferece justificativa suficiente para acreditar na realidade dessas entidades, ainda que elas possam de fato existir. Para eles, a noção de um elétron pode ser apenas uma ficção útil,
uma ficção pragmática útil, que nos permite fazer previsões ou desenvolver tecnologia. Por outro lado, se adotarmos uma postura de realismo científico, devemos aceitar a existência das entidades postuladas pelas boas teorias. Assim, se a teoria dos elétrons for considerada uma boa teoria pelos cientistas, então, sob a perspectiva realista, devemos acreditar na existência de elétrons. Em suma, deve ser aplicado um grande cuidado na diferenciação entre questões sobre filosofia da ciência e questões sobre a ciência. E para assuntos que envolvem diretamente as ambas disciplinas, devemos tentar esclarecer os seus aspectos filosóficos e seus aspectos científicos. Bom, então, penso que está claro mais ou menos algumas questões sobre a abordagem da filosofia da ciência. Eu gostaria agora de diferenciar dois tipos de filosofia da ciência que há. Basicamente, existem duas abordagens diferentes e concorrentes para a filosofia da ciência. A primeira é o que eu vou chamar de filosofia da ciência externa. De acordo com essa perspectiva, a própria ciência é um objeto de estudo e aplicam-se a ela compreensões filosóficas gerais da realidade, como a metafísica, teoria do conhecimento, a epistemologia e também da estrutura lógica, a fim de avaliar suas práticas como boa ou má ciência. Aqui, a filosofia é vista como uma disciplina normativa. Ela justifica as pressuposições da ciência e avalia determinadas afirmações científicas à luz daquilo que já temos razão para acreditar com base na metafísica e na epistemologia. Por isso, os defensores da filosofia da ciência externa rejeitam a ideia de que a epistemologia possa ser naturalizada, ou seja, reduzida a estudos meramente descritivos da psicologia. Existe uma diferença importante entre perguntar quais processos psicológicos seguimos para formular nossas crenças e perguntar quais razões normativas justificam a racionalidade de determinada crença. Essa distinção é fundamental na abordagem tradicional da filosofia da ciência. De maneira resumida, essa visão sustenta aqui, primeiro, as afirmações sobre a realidade e conhecimento dentro da ciência pressupõem, antes de tudo, a existência da realidade e conhecimento, que são ambos temas tratados pela filosofia. Segundo, as declarações científicas de algumas proposições são verdadeiras ou racionais se estiverem de acordo e não entrarem em conflito com as características gerais do que entendemos sobre a realidade e racionalidades baseados em uma investigação filosófica. E terceiro, a filosofia é primariamente normativa, enquanto a ciência é primariamente descritiva. Bom, aqui vai o segundo modo ou a segunda abordagem da filosofia da ciência, desenvolvida por autores como Willard Orman Quine e Wilfrid Silas, que é a chamada, ou também conhecida como filosofia da ciência interna. Segundo essa perspectiva, a filosofia é um ramo da própria ciência. Não há uma diferença uma diferença de tipo entre as questões filosóficas e as questões científicas, mas existe apenas uma diferenciação de grau. As questões filosóficas, por exemplo, como o que é realidade em geral, é uma questão mais abrangente, enquanto as questões científicas, como o que é a matéria, tratam de domínios específicos. Assim, por exemplo, a epistemologia é reinterpretada como um ramo da psicologia, da biologia evolucionária e da neurofisiologia. Além disso, a ciência é vista como seu próprio critério de justificação, não necessitando ser avaliada a partir de um ponto de vista externo supostamente superior. Em resumo, a ciência, nessa perspectiva, a ciência é a medida de todas as coisas.
A atividade da filosofia da ciência, então, consiste em descrever cuidadosamente como os cientistas trabalham e buscam também esclarecer a prática e a linguagem científica. Sob essa ótica, a filosofia da ciência é primariamente linguística. Contudo, as inadequações da filosofia da ciência interna dificultam sua aceitação pela maior parte dos filósofos. A filosofia da ciência interna pressupõe que já somos capazes de distinguir entre boa e má ciência ao tentar descrevê-la. Mas tal distinção exige, inevitavelmente, uma avaliação de caráter filosófico. Além disso, a filosofia da ciência interna incorre em petição de princípio, diante do cético que pergunta por que deveríamos aceitar, desde o início, a autoridade cognitiva da ciência. A filosofia da ciência interna simplesmente assume essa autoridade, e tal assunção exige justificação. Por fim, a filosofia da ciência interna elimina a distinção entre questões normativas e questões descritivas. Questões científicas descritivas acerca de como realmente formamos crenças são bastante diferentes de questões filosóficas normativas, que tratam de como somos justificados ao confiar em crenças em geral, e de fato, essas crenças normativas são pressupostas pelas próprias investigações científicas. Além disso, além das distinções entre ciência e filosofia da ciência, bem como do debate entre filosofia da ciência interna e externa, existem ainda 3 outras áreas dentro da filosofia da ciência enquanto campo de estudo. Em primeiro lugar, existe a epistemologia da ciência, que investiga o processo de descoberta de leis e teorias científicas, a forma como utilizamos essas leis e teorias para explicar fenômenos e o modo como elas são confirmadas por diferentes fontes, especialmente por meio de previsões bem-sucedidas. Em segundo lugar, encontramos a ontologia da ciência, que foca no debate entre realismo e antirrealismo. Devem as boas teorias científicas serem interpretadas como descrições verdadeiras ou aproximadamente verdadeiras de um mundo teoricamente independente? Devemos acreditar na existência de entidades teóricas que essas teorias postulam? Ou, alternativamente, o sucesso das boas teorias pode ser explicado sem exigir qualquer compromisso ontológico com a existência das entidades teóricas nelas mencionadas? E, em terceiro lugar, e por fim, existe a filosofia da natureza. Uma vez adotado o realismo científico, surge a questão de que modo nossas crenças científicas sobre o que é real influenciam nossa visão de mundo mais ampla, isto é, nossa compreensão geral da realidade. Bom, os pontos discutidos até agora discutem os aspectos introdutórios da filosofia da ciência, isto é, aquilo que a caracteriza. Então, agora eu queria discutir 5 princípios de integração ou de união da filosofia e da ciência. Primeiro princípio: a filosofia pode esclarecer que uma questão inicialmente tomada como pertencente a uma determinada disciplina é, na verdade, um problema filosófico. É comum que estudiosos sem formação filosófica tendem a discutir algum tema em sua área e, sem perceber, acabem invadindo para questões que são propriamente filosóficas. Quando isso ocorre, a discussão ainda pode se tratar da disciplina original, mas passa a ser, ao mesmo tempo, uma discussão filosófica sobre aquela disciplina. Por exemplo, tentativa de delimitar um campo específico de estudo e estabelecer uma linha de demarcação entre uma área e outra, como, por exemplo, entre a ciência e a teologia, são questões tipicamente filosóficas. Isso porque tais tentativas assumem um ponto de vista externo e superior à própria disciplina, a partir do qual se formulam perguntas de segunda ordem sobre elas,
a filosofia, nesse sentido, se ocupa exatamente de questões de segunda ordem. Segundo princípio, a filosofia engloba as demais disciplinas em um nível fundamental, oferecendo clareza e justificação para as pressuposições essenciais de cada área, ou, quando necessário, formulando argumentos contra tais pressupostos. Por operar como uma disciplina de segunda ordem, investigando outras áreas do saber e examinando seus temas gerais, fundamentais, axiológicos, epistemológicos, lógicos e metafísicos, a filosofia está especialmente bem equipada para analisar e avaliar esses pressupostos. Por exemplo, a ciência parte de diversos pressupostos: que existe um mundo externo, organizado e cognoscível, que inferências indutivas são legítimas, que os sentidos e a mente são confiáveis, que a verdade existe e pode ser conhecida, que o conhecimento é possível, que a teoria da correspondência da verdade compõe um elemento essencial de uma teoria mais ampla da verdade, e que o significado linguístico é objetivo e cognoscível. Esses, entre muitos outros, são pressupostos que frequentemente se procura questionar ou defender. A tarefa de esclarecer, fundamentar ou criticar tais pressuposições é essencialmente uma tarefa filosófica. Terceiro princípio. A filosofia pode auxiliar uma disciplina ao clarificar conceitos, formas de argumentação e outros aspectos cognitivos presentes em determinado campo. Muitas vezes, os conceitos utilizados em uma disciplina se revelam contraditórios, vagos, obscuros ou definidos de maneira circular. Filósofos que se dedicam ao estudo de uma área específica podem contribuir trazendo clareza conceitual. Um exemplo disso aparece na física, quando se discute a natureza corpuscular e ondulatória da radiação eletromagnética, bem como a chamada onda de matéria. Esses conceitos mostram-se, em certos momentos, vagos ou até mesmo autocontraditórios, o que motivou tentativas de esclarecimento e de formulação de modos alternativos de entendê-los. Outro exemplo envolve concepções relativas aos mecanismos da teoria da evolução. Muitos cientistas defendiam que a evolução se baseava na sobrevivência do mais apto. Contudo, quando se perguntavam quem eram os mais aptos, a resposta frequentemente era aqueles que sobrevivem. Aí você poderia perguntar, quem são aqueles que sobrevivem? Os mais aptos. E você ficaria em uma definição circular. Isso gerava um problema de circularidade dentro da teoria. Em resposta, foram propostas redefinições da noção de aptidão e dos objetivos da evolução, de modo a evitar a circularidade. Se tais tentativas foram bem-sucedidas ou não, não é o ponto importante aqui. O importante é que os filósofos identificam problemas conceituais em uma teoria científica e buscam esclarecê-los. Nesses e em muitos casos, a filosofia pode iluminar questões internas a uma disciplina. Quando a filosofia é chamada a se pronunciar sobre problemas dessa natureza, o resultado pode revelar que a teoria examinada é problemática por conter uma contradição interna ou por ser, de algum modo, auto-incoerente. Por exemplo, a afirmação sociológica que não existe diferença entre história intelectual, isto é, o esforço de traçar o desenvolvimento das ideias ao longo do tempo, e sociologia do conhecimento, que é a investigação do desenvolvimento das ideias, como resultado de fatores não racionais de uma cultura, como a posição social, condições econômicas e outros, é por vezes justificada com base no relativismo conceitual. Segundo essa justificativa, diferentes culturas possuem diferentes jogos de linguagem, de modo que todos os pontos de vista seriam determinados por fatores não racionais e, portanto, não seriam confiáveis. Entretanto, essa afirmação é autorrefutável. Se todos os pontos de vista são determinados por fatores não racionais e, por isso, não merece confiança, então a própria teoria sociológica que afirma isso também não é confiável em seus próprios termos. Quarto ponto. A filosofia fornece uma linguagem comum ou
um quadro conceitual unificador dentro da qual duas disciplinas distintas podem ser relacionadas e integradas. Em muitos casos, duas áreas diferentes utilizam um mesmo termo de maneiras levemente distintas, ainda que não completamente desconectados. Quando isso ocorre, a filosofia pode ajudar a esclarecer as relações entre diferentes usos disciplinares do termo. Por exemplo, uma definição operacional de um conceito frequentemente se relaciona com a definição desse mesmo conceito na linguagem comum ou em outra área do conhecimento. Uma definição operacional consiste, basicamente, de modo geral, em determinar o significado de um conceito inteiramente a partir de certas operações de laboratório, ou procedimentos experimentais ou resultados de testes. Assim, diversos conceitos sociológicos, como grupo minoritário ou liderança de grupo, e termos sociológicos, como depressão ou inteligência, podem ser definidos apenas a partir de operações específicas ou das pontuações obtidas em testes padronizados. Por exemplo, uma pessoa é diagnosticada como deprimida se e somente se apresenta determinada pontuação dentro dos limites estabelecidos por um teste psicológico padrão. Essas definições operacionais podem ser comparadas às noções que possuímos na linguagem comum, mas nem sempre a relação entre elas é clara. E nesses casos é evidente que não são idênticas. Por isso, antes que possamos determinar adequadamente a relação entre depressão no uso comum e depressão como definida operacionalmente em uma análise científica, é necessário um esclarecimento filosófico. Esse tipo de elucidação filosófica torna-se especialmente importante quando o termo em questão possui um caráter normativo. Por exemplo, se alguém tenta oferecer uma definição operacional em psicologia para o que é um adulto maduro, essa definição será necessariamente descritiva e não prescritiva, já que a psicologia contemporânea é uma disciplina essencialmente descritiva. A filosofia, por sua vez, lida com prescrições, deveres morais e ideais normativos, enquanto a psicologia lida com descrições factuais. Assim, a filosofia torna-se fundamental ao esclarecer a relação entre um adulto maduro, em um sentido psicológico, e um adulto maduro em um conceito normativo. Isto é, algo que uma pessoa deveria buscar a se tornar. Além disso, a filosofia ajuda a esclarecer e relacionar diferentes descrições disciplinares do mesmo fenômeno. Por exemplo, a biologia descreve o ser humano como um membro da espécie Homo sapiens. Já a filosofia, a teologia, o direito e a ciência política, entre outras áreas, tratam o ser humano como uma entidade chamada pessoa. Determinar se essas duas noções são idênticas e, se não forem, como se relacionam, é uma questão filosófica. Quinto e último ponto. A filosofia estabelece problemas conceituais externos para uma disciplina ao tratá-las como parte da avaliação racional de teorias e vice-versa. Um problema conceitual externo de natureza filosófica surge para alguma teoria pertencente a uma disciplina não filosófica quando essa teoria entra em conflito com uma doutrina defendida por alguma teoria filosófica, desde que essa teoria filosófica e suas doutrinas componentes sejam racionalmente bem fundamentadas. Por exemplo, suponha que haja um argumento filosófico sólido contra a ideia de que a história percorreu um número realmente infinito de eventos no passado até chegar ao presente. Se tal argumento for cogente, ele se opõe a teorias cosmológicas, como o modelo de universo oscilante, que postulam um passado sem início e, portanto, infinitamente extenso. Da mesma forma, se existir um bom argumento filosófico a favor da tese de que o espaço e tempo são absolutos,
Então, esse argumento se oporá a teorias científicas que defendem o contrário. Do mesmo modo, se houver argumentos filosóficos rigorosos em favor da existência de uma liberdade genuína da vontade ou da realidade da responsabilidade moral, e se essa última exigir uma liberdade plena desenvolvida como condição necessária, tais argumentos poderão ser usados contra teorias sociológicas, econômicas ou psicológicas de cunho determinista. Em casos como esses, existe uma posição racionalmente defensável no âmbito da filosofia que entra em tensão com uma teoria pertencente a outro campo. O problema conceitual externo filosófico pode não ser forte o bastante para exigir o abandono ou a suspensão do juízo sobre a teoria de outra disciplina. Ele pode simplesmente contar como uma razão contrária a ela. Ainda assim, esse tipo de problema conceitual evidencia que as considerações filosóficas são relevantes para a racionalidade das avaliações teóricas em outras disciplinas do saber. Muito obrigado pela atenção.